Vamos passar. Como é que tá o Facebook, Galva? A gente teve alguns probleminhas técnicos de transmissão, mas a galera já tá entrando aqui, já tá começando. Agora está no ar. Tem gente de Petrópolis comentando. Isso aí. Enfim. Muito bom. Galva, tem gente você, mulher. O programa ter 2 horas de duração, que eu acho muito legal. Atenção, Rádio Roquete Pinto. Atenção, Rádio Roquete Pedido Pinto. dos ouvintes, 2 horas para o Bomba Tônica. Fernanda Galvão, por favor, sobre o tema assédio sexual e feminismo. Já há críticas de a gente colocar esses dois tópicos na mesma frase, assédio sexual e feminismo. Já começa por aí. O que você poderia falar sobre o tema? E comece também com os nossos convidados, já que você é nossa mulher representante aqui do Bomba Tônica, agora a Vena entrou, mas já tem você como nossa representante. Como é que tá esse assunto? Como é que tá esse tema? O que você acha e como é que vai ficar? O que a gente observa, e eu participei de um outro programa essa semana para falar a respeito disso, é que na verdade existe uma confusão muito grande na cabeça das pessoas a respeito dos limites do que é assédio, do que não é assédio, até que ponto o mundo está muito chato, hoje em dia todo mundo é mimimi, não é. E o que se vê, na verdade, é que o cidadão comum, ele sente uma certa indecisão, na verdade, de definir a respeito disso. Agora, essa é uma questão que o movimento feminista já vem discutindo há muito tempo. E que tem que ser discutido há muito tempo. E eu particularmente, eu acho ótimo que existam vozes dissonantes até entre as mulheres, porque cada um tem uma percepção diferente. Né? Então, assim, a ideia da mesa montada hoje ser muito plural é justamente por causa disso, porque não é um tema unânime. Toda mulher tem o mesmo pensamento, a mesma percepção a respeito disso. Não tem. E que bom que não tenha, porque isso tem que ser discutido, isso tem que ser muito falado mesmo. Muito bem. Tem a cara de todo mundo, na verdade. E qual é a pergunta que você gostaria de fazer para a nossa vereadora que está aqui representando as mulheres da Câmara dos Vereadores, Marielle Franco? Vereadora Marielle, tudo bom? Boa noite. Tudo bom, Fernanda? Boa noite. Além da senhora estar em primeiro mandato, a senhora vem representando, vem com os votos de uma comunidade carente no Rio de Janeiro que é vítima e sendo conflagrada durante muito tempo. E, na verdade, as mulheres acabam tendo uma posição ainda mais difícil dentro das comunidades carentes. Né? E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito dessa vivência, porque são onde as mulheres donas que são chefes de família, que são arrimos de família, que muitas vezes são abandonadas por seus companheiros e ainda tem que viver a realidade difícil de dentro de uma comunidade carente. Quer dizer, elas são mais expostas a essa questão de assédio e de uma maneira geral? Quem está na favela está mais exposto a qualquer forma, seja pela violência do tráfico, seja pela violência da polícia. Então, acho que esse é um dado. Então, quando você traz o elemento das mulheres, são as mulheres que estão, de fato, mais vulneráveis. E aí, para entrar na polêmica e a gente não fugir, porque tem muita gente aqui para contribuir, entre a Carta das Francesas e o discurso da Oprah, objetivamente, eu fico com o discurso da Oprah. Não vou jogar o que as francesas, dentro da sua cultura, da sua perspectiva geracional, trazem no sentido das liberdades, entendendo aquilo lá. A realidade, como você traz, seja da Maré, do meu lugar de origem, das favelas, periferias, subúrbio. Vamos perguntar a galera de Braz de Pina que está ouvindo aí, como é que está a vulnerabilidade das mulheres com relação a transporte nesse sentido, e se essas mulheres não sabem objetivamente qual é a diferenciação entre cantada, assédio e desse debate entre assédio e feminismo, né? Esse lugar onde qual é a diferença? Qual é a diferença entre cantada e assédio? Boa pergunta, boa pergunta. Os limites entre o que a mulher quer, entre o que a mulher deixa, entre o nível de vulnerabilidade que ela está exposta. Por exemplo, a gente acabou de passar nas últimas décadas... Desculpa. Vai lá, continua. Não, a gente acabou de passar pelo último período, anos agora, sobre a campanha Chega de Fio-Fio. É óbvio que o elogio, a gente vai entrar agora no carnaval, e aí vou dar um exemplo concreto do último carnaval, aonde pela primeira vez a polícia militar, e aí acho que esse é um elemento, dados oficiais, não são dados da Marielle ou dados da Comissão da Mulher, são apresentados como primeira denúncia às mulheres que foram vítimas de assédio, de violências. Agora, dados oficiais. Então, a mulher dá um passo à frente no momento que ela se sente violada. Passou a mão e não deixou, por que o cara não chega e não desenrola?
Isso pra mim é assédio. Ultrapassou a cantada. Entendi. Meu corpo, o meu lugar, que não pode ser tocado. E aí ninguém tá questionando aqui o lugar da valorização da mulher, que não é a objetificação, que é diferente. Ok. Que é um outro tema. Ok. Mas do que você deseja e do que o outro deseja, né, Fê? É tranquilo bater punheta, estamos à noite, né? Sim, tranquilo, pode falar, sem mete preocupação. bronca. É tranquilo bater punheta no ônibus do cara do lado? Que história é essa? Gente, que absurdo, né? Não, isso não tá colocado. Mas Isso pra foi mim surreal. ultrapassa o lugar da cantada, do puxar assunto, da conversa, do você dar o match, né? Entendi. Ou dar o match pode passar do assédio para uma vítima de violência, essa mulher ser levada ao estupro e ao óbito, que são esses os dados oficiais que são apresentados. Muito bem, quem sabe muito de match aqui é o nosso amigo Edipo Ázaro, ele dá muitos matches aqui no nosso... Ele é muito... Tá entregando a galera, O hein? Facebook já está pedindo O a homem presença Tinder. de Edipo Ázaro aqui. Exatamente, Tem, ó. Edipo. Eu acho que foi assédio isso aí do pose pro Edipo. Edipo, você já sofreu algum assédio sexual? Não. Tem certeza que Eu não gosto. Com esses seus olhos verdes maravilhosos? Eu não gosto de brincar muito se já sofreu ou não sofreu, porque eu acho que é uma coisa muito séria. E Eu quando também a gente acho. banaliza o assédio, eu acho que é um crime que a gente faz com as pessoas que sofreram um assédio real mesmo. Mas o que pra você é Quando a gente assédio? brinca disso. Pra mim, assédio é exatamente quando você viola o corpo ou viola a intimidade da pessoa. Pra mim, o assédio é isso, quando você passa do limite do respeito. Então, você vai dar fio pra pessoa. A pessoa ela não precisa receber aquele fio-fio, ela passou direto. Agora o cara vai parar, vai segurar a mulher, ou vai impedir que ela passe ou alguma coisa do gênero, aí pra mim já é assédio, porque ele tá impedindo Concordo. ela de exercer ali a liberdade dela. Então eu acho que é uma linha tênue, mas a gente consegue diferir pelo bom senso em muitos momentos a gente consegue definir bem onde é o assédio, e eu fico preocupado quando se banaliza a questão do assédio, porque para mim as pessoas que realmente sofreram assédios e sofreram estupro e sofreram agressões pesadas, acaba que elas são as mais prejudicadas, porque banaliza-se tudo é assédio, e aí a média é pelo mais ou menos, e aí o assédio passa a diminuir essa importância, né? Então Muito eu não gosto bem. nem de brincar com esse assunto. Muito bem, mas vamos lá, calma aí. Depois eu volto pra você, que você tá dando uma de santo, eu vou depois arrebentar contigo. Vamos lá, galera. Ele tá Abre o quieto microfone ao hoje, vivo. né? Escuta o rádio ver que ele é Abre. bonzinho, É né? o seguinte, Abre o eu não vou, microfone ao Esse vivo. caô de que ele é quieto, não acredita eu não nisso. vou, eu não vou me expor antes de saber o que... Vamos lá, abre o microfone ao vivo, o cara vira santo. É exatamente isso, entendeu? Agora vamos lá. Isabela, o que você acha sobre assédio sexual? Tem alguma coisa a ver com o feminismo? Bom, tem tudo a ver. Primeiro eu queria responder uma pergunta sua, assim, que com a pesquisa que a vereadora Marielle citou do Fio-Fio, Sim. eu acho que é muito fácil essa pergunta, a diferença entre assédio e paquera, gente. Assédio é quando é ruim, é quando é desagradável. Mas a paquera pode ser ruim. O Guga, por exemplo, faz paquera horrorosamente. Não. O Guga é o rei da paquera ruim, gente. Falar de mim sem eu poder me defender é covardia. Ele é meu A amigo, mas paquera é realmente, agradável. francamente. A paquera é uma coisa real Legal, que existe entendi. entre dois seres humanos. Tanto que na pesquisa Chega de Fio-Fio, existe uma pergunta que fala: você já deixou de fazer alguma coisa por medo de assédio? 81% das mulheres falam que sim, que já deixaram de fazer algo por medo de assédio. Ninguém deixa de fazer algo porque a cantada dele é ruim. A pessoa deixa de fazer algo porque tem medo de ser violentada, de ser agarrada. Entendi. Outra pergunta aqui que é muito óbvia, que é uma coisa muito diferente, é: já tentaram te agarrar na balada? 82% das mulheres dizem Ai, gente, que quem já nunca? tentaram. É da onde esse dado? É da onde esse dado? Sério, gente. Isso é coisa Qual a de fonte? carioca, Qual a você não sabe fonte? quem é Qual a mulher. Então, fonte? a fonte, Chega de Manda as fio-fio. fontes, por favor. a fonte é a pesquisa que a vereadora Marielle citou, que é o Chega de Fio-Fio. Que foi uma tá. pergunta a mulheres, que foi um boom aí em novembro Pô, do mas ano eu acho passado. que esse nome Chega e de fala Fio-Fio não é isso. muito forte, Chega de Fio-Fio. É do Você, Olga. Marielle, você gosta de ouvir um Rafael. fio-fio quando você passa na rua, por exemplo? Um cara legal, bonitão, gente boa? Não, cara, eu gosto de elogio, mas E o elogio fio-fio não do é lugar... elogio? Não, olha só, vamos lá. A gente já ultrapassou o momento de ter que passar na obra para resolver questões psíquicas, psicológicas, de Pra mal sentir bem, resolvido. sim. A autoestima tem que ser resolvida em outro lugar. Precisa Ok. passar na frente Pra sentir bem, de né? obra para se sentir bem. Uma coisa é o elogio e o quanto que isso, ao ser ultrapassado, te incomoda. Não tá aqui. A gente tá verão, praia, Rio de Janeiro, a pessoa recebeu um elogio. Beleza. Ok. Agora o outro, como a gente acabou de vivenciar, sei lá, para dar um exemplo, última vez
talvez, da galera que gosta aí das redes sociais da Carol Conká, do que ela viveu presenciando um gringo passando a mão numa mulher e achando que aquilo tá legal. Isso é só o fio-fio? Não, isso é só o elogio? Não, pois é, então, mas é muito mais, qual né? é o limite? Eu acho que é tênue demais, porque se a gente naturalizar. Exatamente. É muito complicado. Vamos lá. Galva. Você não pode, trazer você não pode nivelar por baixo, né? Não, Rapidinho, deixa eu vamos lá, só Galva. trazer aqui a contribuição do que a galera tá falando no Facebook, aí aproveito e pergunto pra Vena. Ok. Porque, em contraponto ao que a vereadora tá falando, tem algumas pessoas colocando aqui. Mas a Aliene Mendonça falou, mas o cara nunca vai saber se a paquera será agradável ou não. Os rapazes não têm bola de cristal. Então, quer dizer, tem um pouco a ver com essa questão do limite ser tênue, mas aí eu queria ouvir da Vena, assim, o que você, como é que você percebe isso? Até onde pode ser o assédio, até onde é a cantada? Boa pergunta pra Vena. A Vena, estamos esperando a sua resposta. Então, pra mim... Sincera, não é que nem o Edipo não, hein? Por favor. Esperando aqui pra entender até onde podemos. Eu Olha só, também, não eu dá tô uma escutando dieta, aqui pra não, saber, porque ele hoje pra não saber é até onde eu assim, não posso é ir sem assim, ser acusado gente. de assédio. Não, pra mim, tudo que não é grosseiro é cantado. Eu acho que se grosseiro que eu digo é no sentido, vou passar a mão não sei onde, vou fazer isso, aquilo com você, eu vou... Às vezes acontece isso mesmo, não precisa nem tocar. Às vezes tem homens que falam essas coisas. Mas se não é grosseiro, ai, que linda, que princesa, que isso, que aquilo. Ou você tá numa balada, um cara chega pra conversar. Não vejo. Até no escritório... a gente vê muito a questão de assédio, é muito falada em termos de ambiente de trabalho, né? Eu acho que, na verdade, o início da conversa toda do assédio veio do ambiente de trabalho. É quem exerce um certo poder em cima da outra pessoa. Sim, com certeza. E não na rua. Eu acho que essa palavra assédio é muito pesada pra você generalizar e nivelar por baixo. Porque senão os assédios sérios, que realmente são em troca de favores, de uma pessoa que tem um cargo... Intimidação. De intimidação, do seu chefe, fala ou você dá ou você desce, é aquilo ali mesmo. Agora, Vena, só rapidinho. Galva, vou te ajudar aqui agora, porque é o seguinte, eu vi um vídeo da Vena no Facebook, onde ela descia o pau, né? Sem querer ser... Desceu o pau literal, A né? pessoa tá tensa de falar hoje, gente. tá Fala, difícil. Ponce, pelo Vamos amor lá. de Deus. Desceu o pau na questão do feminismo, entendeu? E eu quero entender o seguinte, você acha que esse movimento feminista que veio na voz, né, da Oprah Winfrey, você acha que esse discurso é um discurso coeso? É uma causa que é necessária? Ou você acha que ultrapassou os limites e agora tá demais? Gente, eu acho que todo um ser humano normal sabe o que é o limite de um assédio, de uma cantada. Eu acho que só os doentes realmente não sabem. Eu acho que se um homem passa a mão, é grosseiro, ele sabe que ele tá fazendo algo errado, né? Então, eu acho que assim, é chovendo molhado, é um tempo perdido pra tá falando num espaço que é um espaço de cinema, é um espaço de cultura. Eu, por exemplo, que sou amante do cinema, eu tava ali pra assistir, pra ver discurso sobre o filme, pra ver quem ganhou, pra ver quem não ganhou, pra ouvir mais sobre os atores, sobre ficha técnica. Não tava ali pra querer saber o que a Oprah pensa de assédio. Muito bem, muito bem. Vamos agora, Clara. Você já ouviu, você se deu bem, que você vai ser a última, você pode compilar tudo e fazer a sua pergunta. Oh, maravilha. Exatamente. Eu acho o seguinte, eu vou fazer a pergunta que eu já fiz pra todos aqui, pra todas também, e pra todos. E eu acho que é o seguinte, você acha... o que você acha, qual a diferença entre assédio sexual e paquera? E eu gostaria que a Galva complementasse com mais uma perguntinha. Galva, mete bronca. Não, eu já queria começar discordando um pouco do que eu acabei minha A pergunta. pessoa já chega querendo exatamente. Tá certíssima, aqui está pra Quer discordar da Vena, quer discordar da Vena. E do menino dos matches também. Ah, do menino. Ela quer discordar da direita. Isso Não, tem que porque é ser o seguinte, eternizado ó, nesse programa. Talvez seja só coincidência discordar da direita, não sei. Claro. Uma coincidência, uma coincidência. Não, olha só, porque eu acho Olha que só, eu não não tô é conseguindo qualquer te ver. pessoa. Se eu ficar em pé, eu tô tentando te intimidar ou não? Não, mas tem o meu consentimento Mas aí a gente- absoluto. Fica em pé daqui também, tipo, não se preocupe. Boa, A gente tá Marielle, buscando muito igualdade. Não, mas olha só, falando sério, gente. Pro debate Vamos lá. fluir aqui, pro debate fluir, acho que até Clara, podemos chegar mete na bronca. síntese Isso. possível. Mete Não, bronca. porque, olha só, eu acho que primeiro, não é assim, qualquer pessoa inteligente sabe o que é um assédio, e outras não sabem. Acho que Ok. é fruto de um debate, tanto que nós estamos debatendo aqui. E eu não acho que é. Desculpa, esqueci seu nome. Édipo. Exatamente isso. Rei dos match. Match boy, match E é boy. só Está aqui violar falando o sobre corpo. assédio, o nome dele é Édipo. Eu não acho que o corpo é o limite, porque eu acho que nesse problema do machismo, do assédio, de todos os problemas que as mulheres têm inteiro da nossa volta. Então não é só aquela coisa óbvia de passar a mão, de forçar um beijo, É o que mais? de agarrar. Eu acho que, por exemplo, quando uma mulher anda na rua, Aham.
o tema do fio-fio. Ela não necessariamente indo pro trabalho, ela quer receber uma cantada. Ou ela tá disposta a ter uma relação sexual com um cara no ônibus. Tipo assim, estou indo pra faculdade no ônibus. Tô no meu momento de ficar com alguém. Você acha que o homem tem que respeitar a mulher indo pro trabalho? Não, eu acho que tem que respeitar a mulher indo pro trabalho, indo pra faculdade, em casa, dentro do seu trabalho, beleza. Agora, eu estou indo, sei lá, comprar pão, aí tá maneiro. Pode Mas vem cá, o que acontece? Olha só, como é que o homem conhece uma mulher? Sabe por quê? Porque quando, por exemplo, um cara entra no ônibus e olha o meu decote, ou olha que eu tô de saia curta, ou fala uma palavra assim, tipo aquela, ou então aquelas cantadas péssimas que isso tinha que ser abolido até nem por motivo de assédio, por motivo de breguice. Cantar de dar uma gargalhada na cara. Mas Clara, calma aí. Isso tudo, não, vai lá, conclui. Isso tudo, eu acho que vai levando a uma compreensão de que a mulher de alguma forma deu a entender que queria sofrer aquela cantada. Não, eu acho que não. Olha só, deixa eu vestir o do contra aqui, que ninguém tá fazendo isso. Bota a sainha, bota a sainha. Achei que o Ed abre pra gente aqui, pô. Boa, vou abrir, mas deixa eu só fazer uma coisa rápida. Como é que o homem se gostou da mulher, achou ela bonita, ela tá bem vestida, ele vai conseguir... Manda uma carta. Olhar. Manda uma carta. Olhar. Mas o olhar, de vez em quando, pode ser um assédio também. Pode. Agora, você pode também ter os limites do olhar, né? O mundo não é dos tímidos, hein, né? O mundo da paquera não é dos tímidos. Manda uma carta. Tem o IPEA em 2014. Ó, Isabela estudou. O IPEA em 2014 fez uma pesquisa que diz que 58% dos assédios, a população em geral acha que a mulher deu algum motivo. Que sociedade é essa que a gente vive que 58% das pessoas acham que quando a mulher sofre um assédio, ela deu algum motivo? As cantadas que a gente sofre na rua não tem esse conteúdo, talvez? De que a mulher tá dando ela também é muito assim, muito. Olha, deixa eu fazer um pedido aqui. Miguel Fernandes, por favor. Eu acho que é muito importante colocar uma questão aqui que não está sendo debatida, que existe uma diferença entre o que é ofensa, o que é assédio, o que é agressão, que aí pode chegar até o estupro, que é o máximo. Um assobio pode ser ofensivo para uma pessoa e não para outra. Exatamente. Né? Uma "e aí, gostosa" pode ser ofensivo para uma mulher, não para outra. O assédio tem que ter uma certa linha de submissão, de força. É o cara pegar o braço da garota na noitada e falar: vem cá e me dá um beijo, a mulher ficar meio com medo e dar o beijo para se ver livre do cara. É o chefe botar a mão na coxa da mulher e falar: e aí, tudo bem? Você fica até mais tarde, né? Não precisa nem ser e aí a mulher tem medo de não tirar, falar: tira a mão daqui, como diria para um colega de igualdade. A questão da intimidação e aí, não precisa nem ser física. não, mas eu tô dando outro exemplo. O chefe. O chefe chega, bota a mão na coxa da mulher no trabalho, e aí o cara chega e fica com medo, a mulher fica com medo de falar: que isso, tá botando a mão na minha coxa assim? Se fosse um colega do lado, ela falaria, mas pro chefe fica com medo pra ser demitido. Igual o Pose faz com a gente, Miguel, botar a mão na coxa. Pois eu fico bem calado, eu pensei que era só comigo. Inclusive tem os assédios. Eu pensei que era só comigo, Ponce. E tem a agressão, que aí é o auge, que é o estupro, né, da agressão. Então, assim, acho que isso aí é muito importante a gente caracterizar. E o negócio da cantada, cara, tem cara que é incompetente mesmo na cantada. Vamos fazer o quê? Tem cara que é perdido. E tem cara que vai ter mais competência nisso aí. Vamos só concluindo aqui. Então, assim, acho que esses pontos são importantes no debate. E às vezes um dia a menina pode achar que aquilo é ofensivo e no outro dia não. Uma menina vai achar, a outra não. Então é muito subjetivo os homens esse lado assédio e ofensa. Até porque quando a mulher gosta de um tipo de cantada, você já conhece ela, você faz a cantada, ela tá bem, tudo bem. Se ela tiver de TPM, é um problema. Pô, eu tenho Não. Peraí, Ponce. Você citar TPM já é machismo, Ponce. Eu também acho. Você não pode falar disso, Mas proibido. eu tô aqui pra treta. É proibido. Mas, olha só. Não, peraí, eu não falei ainda, pelo amor de Deus. Vai, Bruno Cajueiro. Eu tô sofrendo assédio, não posso falar. No contexto rápido, eu tenho uma amiga que ela vira e fala assim, se me chamam na rua de magrela, eu vou ficar puta. Mas se me chama de gostosa, eu vou parar pra olhar quem é que tá me chamando, porque eu gosto. Como é que os homens, e o Pedro faz aqui uma pergunta, tem um Pedro... Ela anda com o manual. O Pedro, eu não vi aqui. Ele fez Pedro Coelho fez uma pergunta e falou assim: a gente desde jovem, a gente ouve algumas mulheres falando que homem tem que ter pegada, que homem tem que falar incisivamente e tal. Excesso de masculinidade, tipo, na boa. É uma sociedade com excesso de masculinidade, que o homem tem que ser violento. Que o homem vai chegar e vai saber qual é o limite?
quando eu falei que, pra mim, o assédio é quando você ultrapassa a barreira do respeito, beleza. Mas se o que você fala pra uma pessoa sem chegar próximo, sem impor a gente cresceu lendo Piteco, né? Calma aí, dava bancada na cabeça da mulher, arrastava pra cá. Como é que você pensou? Eu chamo uma menina de gostosa, vou agradar ou não vou agradar? Já entendemos. Vamos lá, rapidinho. Por favor, Bruno Casuíro, a sua opinião de um advogado excepcional, por favor, dê a sua opinião. Não, olha só, eu acho que todo esse debate que a gente já fez aqui, mais de meia hora, coloca de certa forma claro que esse debate de assédio meio que começa a gerar uma rivalidade entre homens e mulheres. E eu acho isso muito perigoso. O Edipo agora, por exemplo, falou assim, não, eu vou levantar aqui. Aí a vereadora disse, nós também vamos levantar, então, porque nós queremos igualdade. E eu queria dizer o seguinte, que eu sou um cara que me considera, sei lá, de centro-direita. E eu acho que esse negócio de igualdade é brilhante. Claro, a mulher tem que ter igualdade na questão do salário, tem que ter igualdade nas oportunidades de trabalho, tem que ter igualdade, não pode ser desrespeitada no assédio, tudo isso eu entendo. Mas assim, você colocar o tema que é assédio e também colocar o feminismo. Aí eu queria entender uma coisa, por exemplo, quando o movimento feminista fala assim, morte aos homens, isso é igualdade? Bruno, não, na boa. Calma aí, se a gente tá ouvindo a Rafaela colocar, e aí eu acho que a gente também tem que ter cuidado. É polêmico, a gente tem divergência, a gente tem origens divergentes aqui, a gente já veio sabendo, isso tá colocado. Mas aqui, agora, não, rapidinho, só pra não perder a linha de raciocínio. Eu acho que, inclusive, Clara e Rafaela falaram coisas muito similares, que a gente tem aí um limite que não é só o corpo, da onde que incomoda o fato de ser mulher. Então, polêmicas à parte, também temos ponto de interseção e coesão. Isso eu também concordo. Graças a Deus. Isso eu também concordo. Então, beleza. Então, a outra etapa é como que a gente, na brincadeira, porque aí a gente tem que decidir se a gente vai conseguir brincar ou se a gente vai levar tudo a sério e vai estar com os anais do Diário Oficial. Na brincadeira que o Edipo fez de levantar, a gente, porque não estava vendo a Clara, porque tem um outro contexto. Eu sou baixinha. Né? Porque e aí a gente pode considerar assim, um homem falando que a mulher é baixa, não é isso. O movimento feminista não é algo que seja tão uníssono, tão conforme, tão uniforme isso nesse é uma sentido, de que morte aos homens. Eu me reivindico como uma mulher feminista, uma vereadora feminista e nunca vou pautar morte aos homens. Quando a gente está falando mulheres sim, têm tanta voz, essa minoria barulhenta quem pautou morte aos homens? Calma aí, vamos lá. Por que essa minoria barulhenta das feministas? Deixa eu me explicar aqui. Rapidinho, só um segundinho, gente, vamos voltar aqui. Só um minuto. Bruno, conclui pra gente poder botar na música e voltar rapidinho pra concluir. Eu não quis dizer que ninguém da mesa disse morte aos homens. Eu quis dizer o seguinte, se vocês então acham que quando o movimento feminista chega ao ponto, em algumas alas do movimento, de falar isso, é um exagero e é um erro. Eu acho. Marielle. Desligado. Eu acho um equívoco. Eu acho um erro, eu acho um equívoco, eu não vou compactuar com isso. Morte pra mim, violência, e quem acompanha a Câmara Municipal vai entender que eu não defendo arma e morte sobre hipótese alguma. Legal. Não vai ser isso. Protagonismo é das mulheres, mas a gente não rompe com o machismo nessa sociedade patriarcal e machista se os homens não estiverem juntos. Muito bem, agora galera, seguinte, só uma coisa pra falar pra vocês ouvintes que estão aqui ouvindo o nosso programa Bomba Tônica agora no Facebook e na sua Dial, no seu Uber, no seu táxi, na sua portaria, na sua fábrica aí, no segurança. Seguinte, galera, estamos falando sobre assédio sexual e sobre feminismo. Estamos aqui também com nossas convidadas mulheres e eu queria só deixar um recado pra você que tá ouvindo e pra vereadora aqui, Marielle Franco, exatamente o seguinte, nosso lema aqui é: nem esquerda nem direita, o movimento é sexy. Muito bem. E nem mortadela. Esse. Na frente não, pô. Galera, agradecendo imensamente ao Weber Bispo que tá quebrando esse galho pra gente hoje. Se filma aí, irmão. Aê. Esse cara tá falando muito. Dona é sacanagem. Eu pedi. Bota Anitta, pô. Bota Anitta, pô. Vai malandro. Vai malandro. Deixa eu botar. Vai malandro. Vereador, a direção da rádio. Vai malandro, pô. Aqui é a rádio MPB, eles ficam te ignorando a gente, pô. Não, ai, já apareceu isso. Não, a Anitta é MPB, pô. Boa, Bruno. Isso aí. Calma. E depois Mr. Catra. Jorge, lança uma vinheta no meio. Bota a Anitta, depois Mr. Catra, pô. Olha só, eu adoro essa música, dona. Quem votou foi o George Clooney. Só que por um pedido geral aqui das mulheres, vamos pra música que vai tocar os seus corações. Tônica, com Rafael. Essa música é o time da água convencional. Cadê a música?
Pô, tocar isso nessa rádio vai ser um... Tocou semana passada, pô. Sério? Não, é os outros também. Quero que todo mundo dê uma palavrinha. Passar rápido com vocês, tá? Olha só, agora é sério agora. Todo mundo entrando. Aí galera, olha só. Agora todo mundo entrando no Facebook da Rocket Kids pedindo mais uma hora pro Bomba Atômica. 10 e meia-noite. Faz aí, o Vilma é mesmo. Aí galera, campanha. Mais uma hora pro Bomba Atômica. Mais uma hora pro Bomba Atômica. Madrugadão, corujão. Tudo bem? Legal. Onde é você? Vai falar. Você? Eu nem vejo. Você me chama. Galera, vou voltar, hein? Vereador. Cadê o campo, pô? Vou voltar. Atenção, hein? Ao vivo. Vai, Galvinha, canta aí. Muito bem. Mas o pau está comendo fortemente no Facebook também. Maravilha, galera. Pra você que tá aí na rádio ouvindo agora a Anitta, você passou no seu dial, ouviu a Anitta, parou pra ouvir, dançar um funk. Fica aí, cara. Fica aí. Você vai curtir muito mais desse programa agora, que o negócio tá quente. Estamos falando sobre assédio sexual e feminismo. Então segura a ponta aí, que agora a Gal vai falar o que tá acontecendo no Facebook. A discussão saiu do campo do assédio e partiu pro campo do que é feminismo. Okay. E qual é a importância e a relevância do feminismo. Então você teve desde a pessoa dizendo assim, se o cara não souber a diferença entre assédio e paquera, talvez seja melhor não sair de casa. Teve uma menina falando aqui, dizendo que existe radicalismo, não existe. E teve uma menina que ela disse o seguinte, já fui ameaçada de morte por apoiar o Bolsonaro, por feministas. Entendi. E aí entra aí a questão do entre exagero de qualquer parte. Do exagero, exatamente. Aí eu queria trazer essa discussão aqui agora, quer dizer, a gente sair do campo da discussão do assédio e que é o outro tema do programa de hoje, que é falando sobre a real necessidade do feminismo. E aí eu queria puxar pela vena pra gente poder trazer essa discussão pra cá. Antes de peraí, quero só fazer uma colocação. Só um minutinho, Miguel, só que tem uma coisa muito importante. Ber, você que hoje está nas carrapetas do nosso vídeo, né? Vamos filmar aqui as meninas que estão conosco aqui nos estúdios do Bomba Atômica. Exatamente. Temos até uma integrante da onde, Pedro Rafael? Colômbia, maravilha. E elas têm um caso, depois ela vai contar aqui rapidamente o caso dela, traduzida pelo nosso diplomata, porque aqui nesse programa até diplomata, tradutor nós temos. Beleza? Deixa eu só botar uma bomba aqui, Ponzi. Pra elas falarem aqui do feminismo, eu quero botar uma frase do Milô Fernandes. Diga. O Milô Fernandes dizia que não tem feminista que resista a um pneu de carro furado. Gente, para que eu não chamo nem o seguro. Eu tenho uma observação, Gil. Vamos manter a coisa no nível. A gente nem superou o assédio, nem falou sobre aprofundamento de feminismo, feminismo negro, tanta coisa. A Bela tá querendo falar, tu pede a fala aí. Bronca, Isabela. Depois vamos pra Vena, hein? Gente, dialogando aí com o Facebook. Diga. Didático. Meu sonho da vida é fazer um workshop pra homem, explicando o que é assédio, o que é paquera, o que é feminismo. Legal. Feminismo é a ideia radical de que homens e mulheres são iguais. Igualdade, direito, salário, total. condições, nível de escolaridade. E agora baixando a terra. Isso não é a realidade. Os homens recebem mais, os homens têm mais acesso à universidade, têm mais acesso à escola. Os índices hoje de violência doméstica são gigantes. A cada 3 minutos uma mulher é espancada no Brasil. Já viu que as Isso é um índice da polícia, que a cada 3 minutos uma mulher é espancada pelo marido. Então, descendo a terra é a questão da hierarquia. Como eu chego numa mulher, respondendo também o Facebook. Olha, se não existe hierarquia, faça uma paquera com ela, não tem a ver com o corpo. Você é da mesma sala que ela, você conhece ela, vocês estão no mesmo campo, ela não está numa situação de vulnerabilidade, vai lá,
pede o telefone, como é que você tá? Se ela falar não, você vai embora. Agora, na rua, eu digo sinceramente, se eu saio daqui meia-noite, andando pra minha casa ali no bairro de Fátima, escuto um Gostosa, eu fico com medo. Medo de ser agarrada, medo de ser estuprada. Porque isso é uma realidade, as mulheres sofrem violência. Tem que ter bom senso. Pois, eu só queria... Vamos lá, tá errado. só um minutinho. Édipo. Eu só queria entrar assim, em 2 pontos que ela falou sobre a questão de salário e sobre a questão de agressão e violência. Ok. O de salário é um assunto que dá muita pano pra manga. Eu tinha botado no meu celular, usado no meu celular, mas em suma, uma pesquisa dos Estados Unidos pegou os salários divergentes entre homem e mulher e viu que apenas 5% dos casos, dois divergentes, não se justificavam por questões de maior tempo de trabalho e outras questões que são clássicas. E aí um livro listou os 20 motivos pelos quais os homens ganham mais nesses 5%, tá? E entre eles inclui o homem tá mais suscetível a trabalhar em empregos de alto risco, que remuneram mais. O homem tem mais facilidade com empregos que exigem muita força corporal, como carvoeiro e etc. Continua. E aí eu vou partir então também pro lado da agressão. Hoje no Brasil, morrem de todos que morrem, vamos dizer que continua. Morrem 59.627 pessoas no Brasil em 2014, de acordo com o mapa de violência. Desse número, 92% foram homens. 92% foram homens, 8% foi mulher. Então vamos lá. Eu não entendi nada do que eu 1902 mulheres, vou resumir. 1902 mulheres morreram por violência doméstica. 3.292 homens morreram por violência doméstica. Vamos lá. Só pra... Resume. Terminei isso. É isso? Ele resumiu tanto que o dobro de homens morre por violência doméstica do que mulheres. Não, aí a gente vai... Você acabou de destruir o argumento da Isabela, é isso? É isso, Édipo? Na favela, morre na periferia, morre por armas de... Abre seu microfone, Marielle. Não, tá aberto, tá aberto. Agora vai. Violência doméstica é o dobro. Não, presta atenção. O mapa de violência, ele diz o motivo da morte. Dentre os que morrem de violência, gente, se a gente somar, não dá 5 mil pessoas. Eu quero só fazer uma pergunta pro Ed. Dentre os que morrem de violência doméstica, 60% são homens, 65% são homens. Eles morrem porque eles são homens? Eles morrem porque eles são homens? Porque a mulher feminicídio. Gente, calma aí, só um minutinho. Eu tive que cortar o microfone de todo mundo. O Édipo lançou uma treta grande, um problema, ele... Esse é o tema. Vamos lá, Marielle, por favor, responda. Você abre seu microfone e responde, Marielle. Responde o Édipo. Abre o microfone. Vai lá, é que sou eu que apago mesmo, desculpa. Mas de geral, porque não ficar aquela confusão. Vai lá. Calma aí. Gente, só um minutinho. Avena, por favor, fale nesse microfone aqui. Mas não é esse que eu tô agora. Esse, tá, vai. Então, é a Isabela, né? A Isabela falou que nas universidades os homens são maioria. Mas essa semana mesmo saiu uma pesquisa do Enem, que as maiores notas, acima de 90% das melhores notas do Enem, entre as 100 melhores notas, as 1000 melhores notas são de homens. Então, assim, peraí. Então, os homens não estão na universidade à toa. Eles não são maioria à toa. Eles são maioria porque eles têm as melhores notas. Mas é exatamente isso. É o lugar de privilégio. É o lugar do privilégio. É o lugar que os homens estão socialmente à frente. Logo, eles têm mais acesso. É isso. Objetivamente, estudam mais, têm mais tempo de trabalho, vão ter mais tempo de estudo, vão estar mais qualificados. Não, o homem tem que ajudar em casa. Se eu tenho um homem e uma mulher, a mulher vai estudar e o homem vai trabalhar. Gente, vocês acham que é uma coincidência? Se eu tenho 2 filhos, um homem e uma mulher, o homem vai... Cortei os microfones, gente, tá dificílimo aqui eu controlar essa mesa hoje. Gal, você me ajuda? Pega aí um pouquinho. Ajuda, olha só. Diga. Agora a culpa é sua. Não, ele que falou de filho, Rafael. Ele que falou de filho, eu queria treta no programa. Tá certa. Vamos lá, galera. Vamos só passar rapidinho pro Facebook. E depois eu vou passar para nossas convidadas aqui no estúdio, tá? Sim. A gente ainda tem que ouvir algumas histórias de algumas convidadas. Exatamente. Aqui. Tem histórias muito interessantes para contar pra gente. A discussão no Facebook está justamente a questão do que é feminismo e o que não é. E aí foi colocada a seguinte: para que serve o feminismo? E aí algumas das respostas foram interessantes. Tipo, se a mulher vota hoje, é porque houve o feminismo. Se a mulher trabalha fora hoje, tem direito
direitos, como licença maternidade e outras coisas, é por causa do feminismo. Então a gente tem que pensar o que é o radicalismo dentro do movimento, que existem radicalismos existem dentro de qualquer movimento. Ok. Você tem extremos. Eu entendo muitas vezes o que as outras pessoas estão comentando aqui sobre o que o feminismo tem a trazer, é porque a visão que se tem sobre o que é feminismo é justamente o braço mais radical desse movimento. Entendi. Então essas pessoas, na verdade, elas não se sentem representadas por esse braço radical do movimento. Entendeu? Não é que elas não queiram feminismo, não queiram direitos iguais. Não é nada disso. O clipe da Anitta para as feministas é empoderamento ou é objetificação da mulher? Porque tem uma bunda cheia de celulite no início e aí agora eu quero saber. Eu quero que a Isabelle responda. Eu me senti representada porque eu tenho celulite, eu gostei muito. Isabela, desculpa. Responde a pergunta da Vena. Abre seu microfone e responde a pergunta da Vena, que foi: o clipe da Anitta, que começa aparecendo uma bunda andando pela comunidade e depois ela de biquíni na laje e tal. Oi? Todo mundo assistiu, verdade. Adianta. O que você achou? É objetificação da mulher ou é feminismo? Depende de onde você está assistindo. Então, por exemplo, pra mulher que é oprimida pra ser capa de revista, pra ter aquele corpo perfeito, aquele corpo igual da Gisele, é muito legal ver uma bunda com celulite e falar: eu me aceito, a minha bunda tem celulite mesmo. Isso é interessante. Okay. Agora, pra mulher da favela, e aí não é o meu lugar de fala, eu até jogo pra Marielle, porque eu sou uma mulher socialmente identificada como branca, conheço mulheres da favela que ficaram assim: pô, mas é isso que a gente é na favela só? A mulher que dança, a mulher que rebola a bunda? Então tem a ver com lugar de fala. E aí é o que eu pergunto: mulheres brancas, universitárias, identificadas como uma mulher esclarecida, não podem também ficar dando opinião sobre tudo sem olhar pra essa mulher negra da favela. O clipe da Anitta, pra mim, que um dos grandes problemas da minha vida é, como feminista, não aceitar o meu corpo porque ele não é um corpo de capa de revista, é diferente do problema da mulher da favela, que toma a dura do policial todo dia e que é vendida como objeto sexual. Okay. Então acho que o clipe da Anitta tem várias polêmicas, várias contradições. Muito e a música é maravilhosa. Vai malandra, vai malandra. Vai malandra total. Vou passar rapidinho aqui para nossas convidadas. Guga, assume aí. Bom, a gente está aqui hoje com a participação internacional aqui no nosso Bomba Tônica, a nossa querida Tônia Lopes. Ok. Calma aí, só um minutinho, seu microfone é um. Não, pelo amor de Deus. Isso, vamos lá, galera. Tânia Lopes está aqui direto da Colômbia para participar do Bomba Tônica de hoje. Tânia, o que você acha sobre tudo que a gente conversou, feminismo, assédio sexual, como é que é a dinâmica lá na Colômbia? Lá a gente tem muitos incidentes disso, o que você tem para dizer pra gente? E detalhe, nosso querido Pedro Rafael vai traduzir, tá? Oi, boa noite, obrigada, prazer estar aqui, vou falar em espanhol. Quisiera tocar 3 puntos. Coincido, estoy de acuerdo con Edipo y Bruno en lo que hablaban acerca. Primero, si vamos a hablar de acoso sexual y de abuso, tenemos que hablar de los dos géneros, tanto de hombres como mujeres, porque es un tema que nos involucra a todos. Tradução. Pessoal, ela falou que ela concorda muito com o Edipo e com o Bruno aqui no estúdio. E que ela disse também que se é para falar sobre esses assuntos de feminismo e assédio sexual, tem que falar tanto do assédio sexual feminino quanto o masculino também. Ok, continuando. Otro punto importante es que es importante saber que las grandes victorias que se han dado en los últimos años y décadas en cuanto a las mujeres no son exclusivas del movimiento feminista, sino del movimiento de mujeres y de hombres que han luchado por nuestros derechos y por reivindicar lo nuestro. Ela disse que tudo isso não é apenas uma vitória do grupo feminista, mas também de mulheres e homens femininas. Mulheres e homens que estão no Congresso. Homens. Exatamente. Eu tô conseguindo traduzir. Deu pra entender? Vem cá, eu tenho um perfeito portunhol. Sí, sí. ¿Entiendes? Perfecto. Muchas gracias. Y por último, en Colombia se ha dado un debate en el Consejo de Bogotá sobre discriminación positiva en cuanto a tener buses rosados
en donde las mujeres sufrimos de acoso en el transporte público a diario. Eso es una realidad. Hombres también. Aquí también, bastante. Acá también en el metro. Es complicado porque en cierta manera es una discusión que se está dando. Es un tema álgido y bueno, hay mucho que hablar, que falar. Pedro Rafael, vai lá que teve algumas palavras que eu não entendi. Resumindo, como aqui no Rio de Janeiro as mulheres lá também têm direito a vagões e ônibus especiais só para as mulheres devido a todos esses problemas. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado, Pedro Rafael. Muito obrigado, nossa amiga colombiana. Vamos agora para a próxima. Guga Pereira, nossa próxima história. Por favor. Tienes alguém? Boa noite, Carol. Tudo bem? Vamos na Carol. Qual é o seu relato acerca de assédio sexual? O que você acha sobre feminismo, sobre tudo que a gente conversou aqui hoje? Então, eu acho o feminismo bem contraditório principalmente porque eu passei por uma situação muito desagradável no ano retrasado, uma tentativa de estupro dentro de uma repartição pública que eu não queria relatar aqui porque me sinto mal de falar. E eu lembro bem que a primeira pessoa para quem eu relatei isso, depois de uma semana sem ir pro estágio, foi uma amiga minha feminista e ela disse que eu deveria ser mais... que eu deveria pegar mais leve com as pessoas, que eu não deveria denunciar, que eu não deveria nada, que eu deveria ficar na minha aqui porque ele era um menino muito simpático e ele só tava afim de mim. Muito bem. Foi uma coisa bem abusiva Mas o que você acha desse movimento? Então, você é a favor desse movimento porque esse movimento defende exatamente isso, contra isso, certo? Não sou não, porque ao mesmo tempo que defende isso, eu ouvi falarem ali que são contra a liberação de armas, de certas formas. E você não é? E eu penso que se fosse mais liberado, talvez essa pessoa que fez isso comigo tivesse passado 2 vezes antes de fazer. Muito bem, você podia estar armada. Isso é uma outra discussão que a gente pode discutir depois. Muito bem, mais alguém quer participar aqui no nosso programa? Eu quero! Bruno Ele o Bruno lacra Cazuíro. mesmo sem querer. Atenção, gente. A Bruna Cazuíro, não tem a Pablo, tem a Bruno. Bruno, o que você gostaria de falar? Esse cara é muito sinistro. Não, já que é a última vez que eu vou falar no programa, que eu já percebi, eu só queria. Não, eu só queria elogiar. Eu queria elogiar as defensoras aqui da questão do combate ao assédio. Gostei muito também. Eu queria elogiar, primeiro, pela argumentação, e segundo, porque o meu problema, a minha questão com o feminismo, eu sou totalmente a favor de igualdade na questão salarial, igualdade de oportunidades, tudo. Voto, democraticamente, respeito ao indivíduo, seja homem ou seja mulher. Mas o meu problema é sempre com o excesso. Eu acho que quando eu vou numa faculdade pública, por exemplo, onde eu estudei na UFRJ, estava escrito lá, morte aos homens. Eu achava que era um exagero completo. Vocês defenderam aqui a questão da música da Anitta, que o funk, às vezes, é uma questão cultural da comunidade, que é uma forma de se expressar. Ele vai ter que falar sobre isso ainda. É uma forma de se expressar. Eu acho também que o funk é uma forma de se expressar da comunidade. Mas até no funk, o meu problema são os excessos. No funk também tem os excessos. Eu me sinto na obrigação de dizer que agora saiu um funk chamado Surubinha de Leve. É absurdo. E aí o funk diz, por favor, o funk diz o seguinte: sabota elas porque elas são piranhas. Deixa ela doidona de maconha. Depois que ela entrar na onda, bota ela pra brincar com a anaconda. Taca a bebida, depois taca a pica e depois abandona na rua. Quanta poesia. Então, assim, eu acho que o próprio funk, que às vezes é colocado como uma manifestação cultural legítima, e eu acho que também comete excessos. Então eu queria dizer isso, que é importante sim existir uma luta de emancipação, de empoderamento da mulher, mas que os excessos são muito problemáticos e esses é que são os que acabam rotulando o movimento. Muito bem. Só quero complementar aqui uma coisa que o Bruno falou, que foi falar de licença maternidade. Eu acho uma lei machista. Só a mulher ter licença maternidade, que fica parecendo que só ela tem que cuidar da criança. Tem que ter a licença paternidade igual. O pessoal apresentou a licença paternidade, a igualdade, ampliando de 15 para 30 dias. Isso é uma demonstração de lei machista, na minha opinião. Concordo. Vamos lá, só pra fechar, porque o Jorge Cunha vai matar a gente. A gente tem que encerrar, senão a gente vai ser assassinado. E, gente, olha só. Tinha muito mais coisa pra falar nesse programa. Realmente não temos tempo. Mas a gente vai encerrar esse programa. Bomba Tônica, 2 horas. Exatamente. A gente vai encerrar esse programa aqui. A gente vai encerrar esse programa com uma representante das mulheres na Câmara dos Vereadores, que é importantíssimo existirem mulheres representando as mulheres. Representando as mulheres na Câmara dos Vereadores. Então vamos lá. Marielle, gostaria muito que você encerrasse esse programa aqui sobre feminismo e sobre assédio sexual e falasse rapidamente antes sobre a questão da música da Anitta, da objetificação da mulher no clipe da Anitta. Vai, Marielle. Rafa, não dá.
Vamos lá, alguma coisa. Não. Mete bronca. Ó, já corta meu tempo. Não, ele tá sem microfone. Tá bom. Ele pode falar. Então, olha só. Acho que primeira coisa, não dá pra ficar nas dicotomias. Fico com o Bruno com essa síntese do quanto que a gente avança nessa interseção do que a gente tem. Concordo. Coloca também. Participar, curtir, vamos lá. Acho que a gente não pode confundir como a gente começou diferenciando. Não dá pra ficar restrito e rebaixando o fio-fio e não pode potencializar a cultura do estupro. Isso. Eu acompanhei pela Comissão de Direitos Humanos o caso da menina que foi estuprada depois do estupro corretivo, ou, melhor dizendo, do estupro coletivo por mais de 30 homens depois da história do baile, e aí isso virou funk, cultura, favela, gênero. Então, separar tudo isso que não vai dar para aprofundar agora. Então, coloca a Comissão de Defesa do Direito da Mulher à disposição e fico com o dado da realidade. Os casos que nós acompanhamos, a nossa equipe psicossocial pela Comissão de Defesa da Mulher, de estupro, de vulnerabilidade, de recorrendo a DEANs, ao núcleo da mulher, aos órgãos institucionais necessários que as mulheres precisam, que é a realidade que vai diferenciar assédio e fio-fio e de cantada. Muito obrigado, Marielle. Galera, esse foi o programa Bomba Tônica de hoje. Foi sensacional, agradeço a todos aqui. Obrigado, Marielle, pela presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Curte, compartilha a nossa página. Vamos nessa, porque tem muito mais Bomba Tônica pra semana que vem, galera. Abraço. Obrigado. O pau tá quebrando no Facebook. Graças a Deus, o pau tá quebrando no Facebook, é pra quebrar mesmo, porque esse assunto é muito polêmico e importantíssimo discutir. Valeu, galera? Eu quero fazer uma denúncia. Rafael Pose passa a mão na nossa coxa assim, fica cortando nosso microfone, machistas não passarão. Adoro. Eu quero agradecer, ó. Eu quero agradecer especialmente a Natália. Nossa, quero agradecer especialmente a Natália, que lá de São Paulo se dispôs a vir brigar e botar a cara aí pra brigar contra os antifeministas. A Estéia, a Carol, querendo dar um recado pro pessoal aí também. Eu nem falei, pô. Fala, cara, tem que falar. Não falei nem metade, olha aqui. Igualdade. Desce o pau aí, galera. Desce o pau, não acaba. Aí, filma aqui. E ó, o negócio é o seguinte, já vou adiantar a pauta da semana que vem. Lula, culpado ou inocente? Vai ser na véspera do julgamento. Vem você também. Caralho, vai ser esse. Vai ser esse? Caraca! Ó, já foi